Salve galera, estamos de volta com o nosso programa Bate-Papo. Vocês vão estranhar um pouco o cenário, tá um pouco diferente, porque esse cenário é a sala da minha casa. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante e que tem bastante dentro da nossa comunidade e a gente acaba não sabendo. Eu vou conversar com a Sônia Analita. Ela recentemente passou por um problema grave e ela superou, assim, eu vou dizer de boa. A gente sabe o sofrimento que ela teve, mas ela encarou de frente. E a gente vai falar hoje sobre o câncer de mama. Vamos aproveitar que estamos no Novembro Rosa, né? E o assunto tá... Outubro Rosa! Verdade. É Novembro Azul! Aí, ó, já me corrigiu. É o Novembro Azul, Outubro Rosa. Tô meio perdido no tempo aí, né? Então, mas o assunto é esse. É o câncer de mama hoje. E a gente vai falar com alguém que passou por isso, superou e tem ótimas dicas para dar pra gente, né? Então, Sônia, muito obrigado de você ter aceitado o convite. É um prazer falar desse assunto. A gente sabe que muitas pessoas não têm coragem de falar abertamente sobre esse assunto, porque envolve a vaidade feminina, a maioria das pessoas acabam escondendo, o que de certa forma não é bom, não é você se expor, mas é você ter o auxílio de outras pessoas, o apoio de outras pessoas, que foi o que aconteceu com a Sônia. Sônia, então, conta como tudo começou, como você descobriu que você estava com câncer. Bom, tudo foi assim, em dezembro do ano passado. Eu havia conversado com a minha irmã e ela estava esperando com uma certa ansiedade o resultado do exame dela, porque ela tem umas bolhas que aparecem na mama, não é câncer, são só umas bolhas, e ela tem que tirar essas bolhas. E como eu tinha um caroço, porque essas bolhas elas parecem ser caroços, né? E eu tinha um objeto, algo que não era normal. E eu fui fazer esse exame. Mas isso que você detectou que é no seu autoexame? Foi no meu autoexame que eu achei uma bolinha, um carocinho, Você né? costumava fazer corriqueiramente? Fácil, mas de qualquer jeito. Mas dessa vez não, eu queria fazer um direitinho. Coloquei a mão, apalpei e senti. E eu falei, eu vou fazer esse exame, né? E fui fazer. E no mesmo dia que eu cheguei, marquei a consulta, que eu fui fazer a consulta, a médica já, na hora, ela pediu uma biópsia. Eu falei, que estranho, né? Ela pediu uma biópsia, ultrassom, e começa aí o drama, começa aí já a ansiedade, porque a biópsia não dá o resultado na hora. Então, assim... São 3 dias, se não me engano? 2 semanas. 2 semanas. Tudo 2 semanas, né? Então, assim, espera-se 2 semanas. Longas 2 semanas. E fui buscar o resultado. E assim, o bom é porque eles falam na lata, né? Tipo, E ela leu o meu exame e falou, é um câncer maligno. Esse é o sistema japonês, né? Isso, E não é, né? É um câncer, assim, foi... Maligno. Foi, assim, meu chão abriu. Porque, na verdade, eu não entendo muito bem o japonês, né? Então, eu tava com uma Tsuyako. E ela falou, eu achei até engraçado que a Tsuyako falou, eu posso falar a verdade? Quando ela falou, eu posso falar a verdade, é pior, né? eu já entendi, né? É que quando a pessoa chega pra você e fala assim, eu tenho uma notícia ruim pra te dar, dá logo, né? Então foi assim, eu falei, pode, né? E eu, na hora, eu segurei, porque ela falou, o câncer é maligno, e eu segurei a onda, falei, nossa, eu perguntei, o que eu tenho que fazer agora, né? Mas eu já tava assim, já querendo gritar, chorar, mas eu não podia, o que eu queria saber. Ela pegou e me deu uma carta de indicação, que eu fui para um hospital lá em Tsukuba, que é o Tsukuba Daigaku, né? Que inclusive houve uma série de pesquisas que eu mesma fiz, e também com um amigo que o pai fazia tratamento ali, ele falou, fica nesse hospital, porque ele é o 7º melhor hospital no mundo em oncologia. Que seria o tratamento do câncer. Isso. E saí do hospital, liguei pra minha irmã desesperada, aí eu consegui chorar. Chorei muito. Até então você estava só guardada, assim? Tá, não, isso foi no hospital mesmo, porque esse espaço de tempo de sair da sala da médica e ir lá pra fora ligar pra minha irmã já aos prantos, né? E eu tava muito desesperada, porque é uma notícia muito ruim de você receber. Ainda mais quando você tá sozinha.
Porque eu fui muito confiante que não era nada. Porque eu não tinha nenhum caso na família, né? E passou, aí começa com essa carta de indicação, comecei a minha bateria de exames, que todos os exames que eu fazia eu tinha que esperar 2 semanas, 2 longas semanas. Essa espera aqui, né? Essa espera é muito ruim. Mas enfim, fizemos todos os exames. Como você disse, o Desculpa Daigaku é o 7º na lista, né, do mundo, dos melhores hospitais de tratamento de câncer do mundo, né? Isso. E que tá aqui pertinho da gente Bem mora, né? pertinho. E pintou aquele medo de se tratar no Japão, de querer ir pro Brasil, porque no passado a gente ouvia muitas histórias de que a medicina no Japão é muito atrasada e que as pessoas tinham medo de se tratar no Japão e acabavam indo pro Brasil. Às vezes chegavam no Brasil, muitas coisas diagnosticadas no Japão como câncer, alguma coisa, chegavam no Brasil não era. Surgiu esse desespero, essa insegurança de tratar no Japão e ir pro Brasil? Não tem como você questionar uma biópsia. Mas e o tratamento em si? Então, esse pessoal que fala que foi pro Brasil, que foi diagnosticado errado, mas não passaram por uma biópsia, né? Para lembrar isso, né? Porque não é tão ruim aqui, não. Então, assim, não passaram pela biópsia. Foi me perguntado, que eu tive bastante auxílio da empreiteira, e minha irmã também me perguntou, você quer ir para o Brasil para fazer o tratamento ou você quer ficar por aqui? Na época você trabalhava? Isso. Você trabalhava onde? Eu trabalhava na Taiyo. Na Taiyo. Né? Então, assim, eu tive 100% de assistência. Da parte da empreiteira? Da parte da empreiteira, 100%. Então, assim, ela perguntou se eu queria ir para o Brasil para fazer o tratamento ou seguir o tratamento aqui. Inclusive, ela perguntou se eu queria trocar de médico. Não havia necessidade. E você continuou trabalhando ou precisou parar? Eu trabalhei até o dia da cirurgia, até 3 dias antes da minha cirurgia. 4 dias antes da minha internação para cirurgia, né? Trabalhei normal, tentando levar normal, porque fica uma coisinha, né? Porque eu acho que eu não estava com medo da doença em si, eu estava com medo da anestesia geral que eu ia ter que tomar. Porque eu tenho muito medo, né? Enfim, eu fui muito bem tratada nesse hospital. Eu digo que aquele hospital é um spa, né? É um luxo, é uma tecnologia, é tudo aquele hospital. E quando eu optei em fazer o tratamento aqui, então assim, eu acredito que se eu tivesse ido para o Brasil, talvez eu ainda estaria numa fila de espera para dar início ao tratamento. Tratamento. Você tem o seguro-saúde do Japão chamado Shakai Hoken, né? Você utilizou do Shakai Hoken. Sim. E ele cobre 70%, 80% do valor, né? Então, eu fiz o que eles falam, o seguro branco, né? O Shakai branco, né? Que ele atinge um valor de 80 mil, alguma coisa assim, porque o meu nunca passou a isso, né? Se você tivesse ido pro Brasil, mesmo com dinheiro, e você entrasse num plano de saúde no Brasil, tem aquele lance de carência, né? Tempo de inscrição, aí tem uma série de coisas que não cobre pelo seguro. Né? Já no caso do Shakai Hoken, não tem nenhuma restrição. Não, cobra-se tudo. Eu acho que só não cobre o quarto, né? Se eu não me engano, né? Isso. De internação, né? Só. Mas que não é muita coisa por dia, né? É pouco, né? No meu caso, que eu não precisei de aparelho, nada disso, né? Só 3, 4 dias com soro e mais nada. Mas isso é... Isso no pós-cirúrgico? Isso. Mas assim... Então você teve uma alta rápida? 8 dias. 8 dias. Porque como eu tive que fazer a mastectomia, que foi a retirada total, e o câncer, ele se estendeu para uma das linfas, mas não dava para você saber qual era a linfa atingida. Eu tive que tirar as 17 linfas, mais um pedaço do nervo, né? Então, assim, eu tive que ficar com dreno, por isso que eu fiquei 8 dias, porque vai drenando o líquido dos linfonodos que foram retirados, né? Então, eu tive que ficar 8 dias no hospital, sim, mas eu acredito que sem necessidade, porque eu não sentia absolutamente nada, foi muito tranquilo.
muito tranquilo. A Sônia, a gente é amigo há alguns anos, eu conheci ela na academia, né? Foi. Uma vida saudável, você tinha deixado de fumar, né? Foi. Ela tinha deixado de fumar, e ela estava se dedicando aos treinos, né? E estava tendo um resultado muito bom nos treinos na academia ainda, por sinal. E, assim, para quem acompanhou ela encarou super de boa, sabe? Assim, sempre sorrindo, postando fotos. Que nem eu falo muitas vezes, você tá postando as fotos não é para se aparecer, é para mostrar que você tá bem e para você incentivar outras pessoas. E hoje a Sônia ela acabou ficando meio que um ponto de referência aqui onde a gente mora, né? Todo mundo liga, né? Para saber como que foi e tudo mais. Bom, a gente sabe que não foi só flores, mas como que você encarou tudo isso? Então, eu assim, nunca quis passar para ninguém o meu drama, digamos assim, né? Porque não foi tão drama assim também não, né? Mas assim, eu queria assim que as pessoas olhassem para mim e não falassem, não, Sônia, a gente tá junto, mas não com dó, mas com aquela força assim, vai que você vai conseguir, porque você é guerreira. Era isso que eu queria escutar. Cada guerreira que eu escutava era uma força para mim. Então eu falava, eu não posso decepcionar essas pessoas que estão acreditando em mim. E também não foi pelas pessoas, foi por mim, pela minha mãe, pelo meu filho, pelos meus cachorros. Bom, você na época, você estava morando sozinha, assim, entre aspas, só com seus cachorros, né? Isso, só com meus cachorros. Que são seus filhos, né? Isso. E fui recomendada pelo médico a me afastar dos meus cachorros no período da quimio. Eu me recusei. Eu fiz as químio e não me afastei dos meus cachorros, eles continuaram dormindo na mesma cama, continuaram comigo e não tive nenhum problema. Bom, para quem não conhece a Sônia, ela também é protetora dos animais e ela ajuda bastante as pessoas com animais na nossa região aqui. Teve agora recentemente a enchente, teve muito animal abandonado e tudo mais. E ela fez a correria, além de auxiliar na parte das doações, que ela ajudou também a gente nas barracas e tudo mais, ela também estava fazendo a parte dos animais, né? Recolhendo ração, casinha e tudo que você podia, você... Tudo que se rever animal eu estava fazendo, né? E não é que você fazendo agora, você sempre fez, né? Sempre fez. Foi. Então, assim, mas o ruim de tudo isso, pra ser sincera, desse período todo, foi não entender 100% o Nihongo. Então, muitas coisas eu queria perguntar, não vinha de acordo com o que eu queria, não o que eu queria, mas o real diagnóstico, entendeu? Então eu pesquisei muito, eu falo que eu terminei o meu tratamento, eu tive alta, a médica já podia me dar o diploma de oncologia, porque eu pesquisei tudo. Assim, eu queria saber o tipo de químio que eu ia fazer, então eu pesquisei. E quando eu fui começar a primeira quimio, eu falei para a doutora, eu vou fazer a quimio vermelha, porque eu olhei na carteirinha, né, que a gente tem uma carteirinha dos remédios, né, e eu olhei todos os nomes dos remédios e fui na internet, pesquisei, e são todos os medicamentos de uma quimio vermelha. Então eu passei por 4 sessões de quimio vermelha, né. Porque eu acho que acontece com todo mundo. E como recentemente também eu também estou passando por essa fase também, né? Estou conhecendo agora e eu também tenho o meu Nihongo, o meu japonês também é limitado, né? Mas o que eu percebi é a dedicação que os médicos japoneses têm em querer explicar, né? Eles pesquisam assim em inglês, porque hoje é muito médico mais novo, né? Já tem outra cabeça, né? E eu até um dia eu conversei por telefone com o médico e eu consegui, assim, até um certo tanto entender bem, explicar o que queria. Eu acho que, assim, o conhecimento que a gente tem do câncer, todo mundo, a gente conhece, existe o câncer mata, faz o tratamento que perde o cabelo, que acaba com a pessoa, esse é o conhecimento que a gente tem do câncer. E que, na realidade, existem vários tipos de câncer, mesmo no câncer de mama existem vários tipos de câncer, vários tipos de tratamento, vários tipos de cirurgias, né? No seu caso, foi um dos mais graves. É porque eu só tinha essa opção, fazer a retirada total. Ela me deu assim, a médica, eu poderia fazer parcial. Aí eu perguntei pra médica quais eram as chances dele voltar. Ela me deu 60%. É muito. É muito. Eu falei, tira tudo. E tirar tudo, como foi a questão da vaidade feminina? Porque a gente sabe que os seios
é uma identidade da mulher, né? Nem tanto que É a comissão de frente. É a comissão de frente, né? E eu lembro que você queria colocar, né? Na época da academia você queria aumentar, né? Assim, né? Então, é assustador você falar, vou tirar, né? Mas quando você coloca na tua cabeça que essa é a solução para sua cura, ele passa a ser, não digo insignificante, mas você não sente a necessidade de ter essa comissão de frente. Eu acho que quando eu olho, que é uma cicatriz muito grande, né? Quando eu olho, eu falo, realmente ficou feio, mas eu passo a mão, eu acaricio, eu falo, eu ainda estou viva, é o que importa. Você não colocou prótese? Não coloquei, porque eu teria que esperar mais alguns meses para poder fazer a cirurgia corretiva e eu não quis esperar. Eu havia te dito, entre a estética e a minha vida, o que é estética? Eu tenho tanta coisa para viver. Mas você pode colocar futuramente ou não tem como? Tenho, mas não me interessa agora. E de tudo assim, da parte de vaidade, o que foi que mais te chocou, assim? Perdeu o cabelo. O cabelo? Perdeu o cabelo. Porque é como, assim, é uma coisa que não tem como você esconder. A mama você dá pra disfarçar, né? Mas o cabelo, e assim, meu foi logo na primeira quimio. Meu cabelo 2 semanas depois começou a cair. E eu lembro que quando eu fiz, meio dramatizando assim, né? Mas esse aqui vem à mente, porque foi uma novela forte, né? Quando a Carolina Dickmann raspou a cabeça, né? E eu fiz sozinha, não que eu quis, mas assim, quando eu resolvi, porque eu lembro que eu fui num restaurante com as minhas amigas, quando começou a cair, e caía muito, eu fiquei com vergonha, porque dava para aparecer meu cabelo caindo, eu tava num restaurante, eu fiquei com vergonha. E aquilo me doeu muito, mas eu mantinha o sorriso. Porque eu sei que é desagradável você comer e ver um cabelo no prato. Agora imagina cair um monte. É muito desagradável. E eu fiquei morrendo de vergonha nesse dia. Aí eu voltei para casa, isso era um domingo. Na segunda eu pedi pro meu vizinho emprestar a maquininha dele. E eu fiz. Quando eu passei a maquininha a primeira vez, eu lembrei da Carolina Dickmann. Falei, nossa, eu podia ser linda igual ela, né? Pra me poder raspar. Tá querendo confete, né? Ela tá querendo confete, né? Tá bom. Aí, enfim, eu raspei e choquei alguns dos meus vizinhos, porque eu apareci carecona mesmo, né? Falei, eu tirei. E assim, eu via que eles faziam aquela cara, tentando disfarçar o espanto, né? Mas você fez sozinha? Sim, fiz sozinha. Você encarou assim, de certa forma, de boa. De certa forma não, você encarou mesmo de boa, você encarou de frente, você teve seus momentos ruins. Como eu disse, eu sou amiga da Sônia há um tempo, a gente chegou a conversar algumas vezes em box, pelo Face, assim, tudo mais. Mas a pessoa que cai na depressão da doença, ou aquela que encara de frente, isso também pode mudar muito o tratamento, né? O resultado final é bem diferente. É diferente mesmo, porque eu escutei muitas pessoas que passaram pela situação e me conheceram, e algumas eu já conhecia, né? Que falaram pra mim, nossa, se eu tivesse passado pelo meu câncer na mesma época que você, eu talvez não me entregaria como eu me entreguei. Da pessoa passar o tratamento inteiro enclausulada, trancada, não queria sair de casa. Isso acaba fazendo muito mais mal, né? Isso, e assim... E quando eu escutava isso, eu estava em tratamento. Quando eu escutei isso, eu estava em tratamento. Aquilo foi muito legal. Poxa, eu tô servindo de... Exemplo. De espelho, de exemplo. Porque ela, tipo, se ela tivesse passado pela mesma situação, na mesma época, ela não teria caído em depressão, porque ela ficou em depressão. Muitas pessoas só souberam que ela teve o câncer depois, porque ela contou, porque na época ela se escondeu. Mas eu comecei falando com você, pra mulher, né? É o seio, é o cabelo. Isso é complicado, né? Mas eu fazia umas decoração legal na cabeça com lenço. Eu cheguei a colecionar 48 lenços. E você ainda tem os lenços? Tenho, porque esses lenços eu tô guardando, porque quando eu retornar ao Brasil, eu vou doar pro Hospital do Câncer. Porque são muitos lenços, quer dizer, muito... Eu tenho uma coleção boa, são 48 lenços, né, pra uma cabeça. Realmente, a Sônia postava todos os dias um look diferente dos lenços na cabeça. Eu vou deixar algumas fotos para vocês verem aqui, dos lenços que ela postava, e realmente ficava muito bonito. E
como você falou, das amigas e tudo mais. E você teve apoio das suas amigas, da família? A minha irmã, ela veio do Brasil porque quando a médica me disse que eu teria que fazer a químio, então a químio como câncer é muito desconhecido, é desconhecido para nossa família porque nunca tivemos um caso de câncer na família. Então foi como ela vai se cuidar sozinha. Minha irmã veio do Brasil para cuidar de mim, mas eu procurei não preocupá-la. Então, assim, na verdade, eu quase não... Ela me acompanhava no hospital, nas minhas sessões de químio, e no dia seguinte, que eu ficava muito ruim, porque são assim, no primeiro dia eu não tinha reação nenhuma, mas no dia seguinte eu precisava da minha irmã um pouquinho, porque, no meu caso, porque são de pessoas para pessoas, as reações são diferentes, né? No meu caso, eu tinha muita fadiga, muita fadiga. E eu tinha o caso dos meus cachorros, que eu tinha que levar eles para passear. E ela te auxiliava nisso? Assim, eu tive a ajuda de todos os meus vizinhos, das minhas irmãs, que me ajudaram bastante nessa parte de ter que levar os meus bichinhos para sair. E não precisa nem dizer que esse apoio é muito importante, né? Esse apoio emocional é... E eles eram parceirão, hein? Porque são momentos que você... hoje eu falo, mas eu nunca comentei na época para elas, que eu vomitava muito, mas que adiantaria eu falar? Deixar elas preocupadas? Eu ia ter que passar para isso, como falo para todo mundo. Estava incluído no pacote, então assim, eu tinha que passar. Então assim, não adiantava ligar, olha, eu tô passando mal, não adiantava. Então eu tinha que ir lá pro banheiro, vomitar tudo que eu tinha direito, e os meus 2 cachorros me velando no banheiro. Era muito bom isso, porque as únicas companhias que eu tinha. Não que eu não tivesse minhas irmãs, mas eu não queria preocupá-las. E eles estavam o tempo todo com você? E eles estavam ali, ficavam quietinhos. O engraçado é que eu ia vomitar, eles iam no banheiro, ficavam me esperando, eu voltava para a cama. É como se eu tivesse de ressaca, né? Então eu voltava meio que cambaleando, deitava. Até para subir na cama, eles eram devagarzinho, né? E ficavam comigo ali na ressaca também. Por causa de tudo que você passou, né? Agora já superado, graças a Deus. Mas você acabou descobrindo, assim, muitos brasileiros com problema de câncer no Japão, né? No próprio hospital, né? No próprio hospital. E que a gente acaba não sabendo que dentro da nossa comunidade existe... Tem vários. Assim, eu lembro que na minha primeira consulta eu vi uma brasileira também, ela estava de lenço, né? E eu falei, nossa, ela tá com uniforme, ela estava tipo, trabalhando e foi para uma consulta, né? E ela estava de uniforme. Aí pra mim, eu precisava de conversar com alguém que estava vivendo aquele momento. Eu falei pra minha irmã, eu vou conversar com ela. Não vai, eu vou, eu quero perguntar. E eu falei pra ela, você faz o tratamento de câncer? Ela falou, sim, faço. Eu tô com câncer de mama. Eu falei, eu também vou começar a minha luta agora. E ela falou, vai numa boa que você vai conseguir. Eu tô recuperada já. Então aquilo foi uma das forças que eu tive, sabe? Você tem contato com ela até hoje? Foi. Não, porque ela foi, se não me engano, ela já foi pro Brasil e a gente acabou perdendo contato. Mas ela superou. Isso eu sei porque ela falou que ela já tinha vencido, ela já estava no final, que na verdade ela estava já no tratamento que eu sigo hoje, que são os hormônios, né? No caso, para os brasileiros que estão aqui e que acabam descobrindo que tem qualquer tipo de câncer, né? Acho que hoje um dos mais preocupantes é o de mama, né? Mas o que você acha que precisa para as pessoas? É a comunicação? Você falou a respeito do idioma, né? Sempre ir acompanhado de alguém que realmente entenda? Pois é. Essa é a pior, essa é uma parte que pesa muito. Porque o termo médico já é muito técnico. Inclusive no Brasil mesmo, você conversa com médicos, eles começam a usar aqueles termos técnicos, você fala, opa, pera, não entendo, né? Você acaba não vamos entendendo. falar um português que a gente possa entender. E a mesma coisa aqui. Só que já, para quem não entende, já fica mais complicado. E se tratando de saúde, eu acho que você precisa de entender bem. Então, esse é o único fator que pesa, porque o resto do tratamento é muito seguro. Hoje a obrigatoriedade do Chakai-Hoken está bem... acho que a maioria das fábricas hoje possui... A gente é obrigado no Chakai-Hoken. Mas ainda existem muitos brasileiros que se recusam a dar o Chakai-Hoken, procuram por empregos que não têm esse seguro-saúde, né? E que é muito completo, né? O seguro-saúde aqui do Japão, o Chakai-Hoken. Completíssimo. Ele é muito saúde. Às vezes ele pode ser um pouco caro, mas quando você precisa, ele te auxilia muito, né?
Me ajudou muito. Porque é caro o tratamento, né? Cara, são... Não sei se eu posso falar em valor. Eu posso, né? Porque é bom pra ajudar. Uma sessão de químio, ela custa 42 mil. Uma sessão. Com Chacai Roquim. Com Chacai Roquim. Com Chacai Roquim. São 42 mil. Então ela Uma sai... sessão de radioterapia, que a radioterapia ela é feita diária, ela custa em torno de 26 mil. Uma sessão. Uma sessão. Com o Chacai Roquim. Com o Chacai Roquim. Então, sem o Chacai Roquim, ela sairia uns 200 mil, mais ou menos. Isso. Então, assim, quando você tem a necessidade do uso, você acha que vale a pena, mas assim, não é só pela necessidade. É muito importante o Chacai Roquim. Porque a aposentadoria também, né? Também, eu digo que é uma poupança forçada para nós brasileiros, né? Porque é um dinheiro que talvez se estivesse na tua mão você gastaria com supérfluo, né? Sempre. Não combine. Não combine. Gastando não combine. Pior. Bom, esse é um outro assunto que também eu quero trazer aqui pro nosso programa. Eu não sei ainda com quem que eu vou conversar, mas é o envelhecimento da nossa comunidade aqui no Japão e os vícios que tem entre os brasileiros, que hoje são os patincos, vícios com drogas, e os brasileiros envelhecendo, sem um plano de aposentadoria, casos de brasileiros que já estão sendo despejados de apartamentos porque não tem condições de pagar, porque já estão velhos, não tem como trabalhar mais, ou tem algum tipo de vício. Mas esse é um tema para o nosso próximo programa. Então, Sônia, eu acho que o importante seria a comunicação, né? Alguém que saiba realmente. O Chacai Roquim, né? Tá inscrito no Chacai Roquim. Não ter medo. Não ter medo. Não ter medo porque é um desconhecido que você pode vencer. Sua luta durou quanto tempo? Até que descobriu, até hoje, que eu sei que você tem tratamento da parte hormonal, mas assim, até hoje... 8 meses. Até você, tipo, falar assim, nossa, eu tô livre. 8 meses. Foi assim que eu falo, eu sempre falo que eu sou muito espiritualista, né? Então eu sempre digo assim que... Eu sempre falei pra Deus, se tiver que me levar, eu vou. Mas que eu vou dar trabalho, eu vou. Eu vou dar muito trabalho. Eu vou sapatear muito. Eu vou lutar. Então quando eu tive... Acho que ele falou, não, fica aí que você tá dando muito trabalho mesmo. Então assim, quando em agosto, em julho ela me deu a alta, continuei mais um mês de repouso, em agosto eu voltei a trabalhar e foi com a maior satisfação que eu voltei a trabalhar, mesmo limitada, né? Faz quanto tempo você voltou a trabalhar? Eu tô desde agosto trabalhando do ano passado. Nossa, já é um ano. Já, então, e assim, meio limitada, né, por causa da cirurgia, né? Mas a satisfação que... Porque eu tive... a alta absoluta, assim, digamos assim, né, em agosto, e outubro era meu aniversário, então eu falo, gente, eu passei esse tempo todo na incerteza se eu poderia comemorar o aniversário meu. Então, assim, o primeiro aniversário pós-tratamento foi maravilhoso. Meu Natal pós-tratamento foi maravilhoso. Meu Ano Novo foi maravilhoso. Você acha que depois de tudo isso... Não, você acha não, certeza. Você passou a dar mais valores a pequenas coisas? Vixe, coisas que eu nem imaginava que teria valor. Que hoje eu falo, nossa, tem muito valor. Porque fala-se muito da situação, daquela situação do quase morte, né? Que a pessoa passa e tal, né? No seu caso não é esse. Eu nem passei por isso, me arrependi de tanta coisa. Mas o fato de você saber que poderia... porque você, apesar de tudo, você tinha consciência que poderia dar alguma coisa errada, né? Sim, principalmente na anestesia geral. Ela me contou que o maior medo dela era tomar anestesia geral. Era anestesia. Por que esse medo da anestesia? Ai, eu não sei. Acho que talvez pelo choque anafilático, né? Porque eu já conheço casos, né? Uhum. Eu acho que era esse meu medo. Então, uma pessoa que foi diagnosticada com câncer aqui no Japão, bater aquele desespero de ir pro Brasil, então é melhor procurar o tratamento por aqui, se informar melhor. Se informe, porque alguns órgãos ele é considerado vital e ele tem o auxílio total da prefeitura. No meu caso, no caso do câncer de mama, ele não é considerado um órgão vital. Então a gente não tem auxílio da prefeitura. Que é um erro, né?
Realmente. Mas, então, assim, existe, não se desesperem, porque há tratamentos aqui, e muito bom por sinal. E o apoio da família, dos amigos. É muito importante. Não se enclausurar. De jeito nenhum, por quê? Já que eu pensava assim, se eu tiver que morrer por causa desta doença, eu quero morrer feliz e bagunçando. E não precisa dizer o quanto ela tá feliz, é só ver o sorriso que ela tem no rosto. Isso já diz tudo, né? Não precisa nem falar mais. Mas acho que, eu lembro que eu escutei uma pessoa, um colega, um amigo, não lembro, que ele pegou e falou, mas nem o câncer te tira o bom humor, hein? Que bom, né? Graças a Deus. Mas porque eu encarei uma coisa assim que não achei que era uma coisa anormal, uma coisa normal. E hoje eu falo, e não canso de repetir, eu olho para trás e vejo que foi bem mais fácil do que eu imaginava. Não é tão assustador assim. No momento foi. É porque, assim, é um tratamento muito agressivo. E é o desconhecido, né? Isso. Então, assim, assusta, mas não é nada que você não consiga superar. Uma mensagem curta de 1 ou 2 palavras para quem foi diagnosticado com câncer, as mulheres, o que você diria? Vale a pena lutar. E para os homens, Novembro Azul tá aí. Não tenha vergonha, faça o exame. Como eu já ri logo no começo, né? Foi Novembro Rosa, que na verdade é Outubro Rosa, e o Novembro Azul. Então é isso aí, os cueca da vida aí, né? Vamos procurar também. A prevenção ainda é o melhor remédio. Bom, hoje a gente tem uma convidada aqui no nosso estúdio improvisado. Ela nunca aparece nos vídeos, mas eu vou mostrar pra vocês. Babi, vem aqui. Sobe aqui. Ela foi estrela por um tempo aí no meu Face, então. Essa aqui é uma das minhas cachorrinhas, é a Babi. E ela tá junto com a Sônia aqui, porque a Sônia gosta muito de cachorro, então ela se aproxima bastante da Sônia também. Eu tenho a outra pequenininha que ela não vem. Ela tá deitada na frente da comida dela, ela não quer vir. Já falou que o cachê tá baixo, ela não vai vir. Então a Babi tá aqui. Essa é a minha cachorrinha, foi a qual eu lutei bastante também na época da enchente. Então, pessoal, quero agradecer a todos vocês que acompanham os vídeos. Passa essa mensagem pra frente, acho que é importante a gente passar. A prevenção sempre ainda é o melhor remédio. E quem tiver com câncer, como foi dito pela Sônia, vale a pena lutar, não desista, não se desespere. Lógico, o desespero vem, mas passado aquele momento de euforia do começo, não se isole, procure seus amigos. E quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, deixe pra mim aqui, que eu vou repassar pra Sônia. E, na medida do possível, a gente vai responder todo mundo. Sônia, muito obrigado. É um prazer falar desse assunto. Eu admiro muito você desde o começo, né? Não é puxação de saco, né? Eu sei. Não é puxação de saco, porque além de tudo a Sônia é minha amiga. E ela esteve muito presente com a gente agora também na época da enchente aqui, ajudando muita gente. A gente enfrentou vários problemas durante a época de doação também. E ela enfrenta tudo de cabeça erguida, numa boa. Então, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Sônia. A gente sabe que tem muitos casos na nossa comunidade. Repasse essa informação e vamos ajudar sempre que puder o próximo, né? Valeu, galera. Se você gostou, compartilhe, deixa um like aqui no vídeo e repasse essa informação. Falou, galera. Valeu. Valeu.